dão ajuda, necessários à elevação do pensamento das criaturas acima das viciaturas ordinárias. O Evangelho modifica toda a estrutura da nossa vida, nos referendo a enxergar os valores enobecidos no campo de trabalho útil para nós mesmos e por todos os nossos irmãos de caminhada que travam junto a nós a batalha pelo pão de cada dia. Valorizemos cada oportunidade de colocar em prática os ensinamentos que nos chegam do alto, programando a existência de Deus e seu infinito amor por cada um de nós. Então, Deus é amor. Em todos os sentidos da vida, Deus nos ama e Deus quer que nós amemos os nossos irmãos. Agora eu convido aqui à tribuna a nossa irmã para fazer a prece inicial. Bom dia a todos. E a paz do Mestre Jesus esteja conosco sempre. Elevemos nossos pensamentos nesse momento tão importante, que a gente elege e íntimo com a espiritualidade. Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui nos encontramos, e em nome do teu Filho Jesus, rogamos as tuas bênçãos sobre cada um de nós que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados. Ajuda-nos, Pai. Ilumine nossa mente, nossos corações e a nossa mente para que possamos absorver as lições que serão passadas. Pai, abençoa cada um de nós para que a nossa jornada, que a nossa caminhada seja mais leve. E que envoltos em tua luz possamos seguir firmes, confiantes na tua bondade e na tua misericórdia. Que assim seja. Então, nós convidamos aqui, com muito carinho, nosso querido palestrante que veio lá de Bom Jardim dirigindo, que hoje ele está muito evoluído. Danilo Andrade, seja bem-vindo, meu querido, e obrigado. Bom dia a todos e a todas. Ela disse que eu evoluí, porque assim, imaginei vocês, eu sou uma pessoa que eu sou habilitado, mas não gosto de dirigir. Eu não gosto, né? Então, se tiver alguém para dirigir para mim, melhor ainda. Só que o rapaz que dirige para mim, ele está trabalhando. Aí eu venho pegando o carro e venho pedindo, vá dirigir, vá devagarzinho, você sabe dirigir. Sei, mas não gosto. Né? Agora já volto para tudo que é lugar. Agora dirigir eu tenho esse bloqueio. Mas graças a Deus aqui estamos. Eu estou muito feliz em estar nessa casa com todos. Eu quero agradecer primeiramente a Ana Cláudia pelo carinho, pelo convite, pela confiança, a Alexandre. A Lua, já considero minha irmãzona. Assim. Estou revendo hoje Dona Maria José, que eu conheço já há muito tempo. Eu posso já dizer assim, né, Dona Maria? Em relação aos outros aqui, eu conheço a senhora já, é mais uma coisa mais tempo, é a Dona Maria. Já cuidou até dos meus dentes, já, ó, coisa boa. Enfim, e quando eu peguei o tema de hoje, antes de eu entrar diretamente no tema, eu gosto muito de contar umas histórias. Porque eu não sei para vocês, mas para mim, as coisas só fazem sentido se eu entender um pouco da história do que está por trás daquilo. Porque imaginem vocês, aqui está começando na doutrina espírita. Imaginem vocês que você nunca teve contato com nada da doutrina espírita, como foi isso. Que sequer foi criado no berço espírita. Eu sabia que existiam os fenômenos espirituais, eu sabia que existiam espíritos, acreditava na vida após a morte, e quando eu boto morte entre aspas, é porque morte não existe. Acreditava que quando desencarnasse, eu proferiria uma ferveria para o céu.
E imagine vocês, chegar no tempo. Eu estou fazendo um preâmbulo. Imagine vocês quando em algum momento eu andando em Petrolina, um calor horrível, um calor. Petrolina, para quem já foi em Petrolina, sabe que Petrolina só tem 4 estações bem definidas. É uma cidade que eu amo demais. Mas Petrolina só tem 4 estações bem definidas. É calor, mormaço, quentura e verão. Tão quente que é. E eu conversando ali, com uma pessoa que eu estimo muito, Paulina, ela gosta muito de assistir minhas palestras. Ela disse assim: Daniel, eu achei um livro na calçada dos Correios. E o livro está no livro. Quando eu mostrei esse livro à minha mãe, e quando ela viu o título do livro, ela fez misericórdia, joga esse livro, eu não quero nem ver esse livro aqui. Eu não quero nem que você ande com esse livro na mão. Aí eu pensei, tem mundo está chegando, ele gosta muito de ler, ele gosta muito de livros. Eu não vou jogar fora, eu vou dar esse livro de presente a ele. E foi o que ela fez. Ela guardou o livro com muito carinho, não jogou fora, não sei o conselho da mãe dela. Guardou aquele livro com muito carinho. Porque na capa do livro estava escrito assim: Livro dos Espíritos. E quando eu cheguei lá na cidade de Petrolina, que a gente começou a conversar, ela fez: eu tenho um livro para te dar de presente. Você comprou um livro, foi a vez que eu achei. Eu disse: que coisa boa. Ela fez: não sei se tu vai gostar. Não sei se vai fazer o teu gosto por livro. E quem me conhece de perto, a gente conversava muito, eu gosto muito de filosofia, matemática, física. E agora estou me dedicando à química. Estou me dedicando um pouquinho ali para entender alguns conceitos dentro da física avançada. Uma das áreas que eu estudo. E eu disse: me dê o livro. Eu quero ver o livro. E quando eu olhei, era exatamente o livro dos Espíritos. Numa edição lindíssima. Numa edição que acaba foi uma edição que a FEB fez e lançou, isso há uns 5 anos atrás. A capa retrata Paris do século XIX. Uma coisa lindíssima que a FEB fez. Uma edição primorosa. E eu, como qualquer curioso que gosta de ler, quando eu cheguei assim no capítulo 1, o capítulo 1 falava exatamente sobre Deus. E olha, Deus, eu pensava, naqueles dias eu pensava assim: Deus, eu já ouvi falar de Deus. Eu conheço Deus. Eu tenho experiências com Deus porque eu sei que a cada dia que eu vivo, o ar que eu respiro é porque Deus permite que eu respire esse ar. Eu sei que Deus cuida de mim porque eu, pela sua infinita misericórdia, quando muitos irmãos nossos ainda nem tomaram café, mas eu já tive uma noite de sono, numa cama confortável, numa casa confortável, já tomei café. E isso revela a infinita misericórdia de Deus para mim. Então, pensava eu naqueles dias, então eu conheço Deus. Mas quando eu abri o livro dos Espíritos que eu havia ganhado, a primeira pergunta, ela fez com que eu colocasse por terra todos esses pensamentos que até então ali eu tinha acerca de Deus. Porque a primeira pergunta que eu estava vendo ali, naquele livro, o Livro dos Espíritos, que eu percebi que era um livro de perguntas e respostas, tinha como título Allan Kardec. E quando eu percebi a pergunta número 1, aliás, que é Deus? Não é nem o que é Deus? Traduzindo para o português, a pergunta que ele faz é exatamente essa: que é Deus? Vou parar aqui na pergunta. Não sei se eu vou conseguir falar das 16, porque como eu gosto muito de falar, só quando eu chegar nas 16, já é 7 horas da noite, vocês não vão aguentar. Né? Vai ter que sair para almoçar, quem me conhece sabe.
Mas eu vou ali tentar conversar com vocês. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas, não tem problema nenhum. Porque hoje, nessa manhã, eu estou me sentindo, sabe, da Dona Maria José, como um antigo professor da escola dominical que eu fui, que era exatamente nos domingos pela manhã que nos reuníamos para discutir assuntos da Bíblia. Eu exerci com muito amor durante 15 anos, professor da escola bíblica dominical. Comecei aos 12 e fui até aos 25. Aquela pergunta destruía todas as minhas convicções. Quem é Deus? Ele não botou um artigo definido. Não tem um artigo definido na pergunta o que é Deus? Ou quem é Deus? Kardec quer saber, Deus é uma pessoa? Ele é uma força? Ele é um ser? Quem é Deus? E diante dessa pergunta, eu comecei a me questionar. Se ele pergunta quem é Deus, então em quem é que eu exatamente acredito? Porque se eu perguntar aqui a cada um de vocês individualmente, você acredita em Deus? Você vai simplesmente balançar a cabeça assim, vai dizer sim. Mas muitos que acompanham pela internet vão dizer assim, não sei. Outros vão dizer talvez. E outros vão afirmar de forma categórica. Não. Eu não acredito nisso. E deixa eu aqui abrir um parênteses aqui com vocês. Uma pessoa, para ser uma pessoa cheia de virtudes, necessariamente ela não precisa ser uma pessoa que acredita em Deus. Mas como assim, Deus? Isso não constitui uma contradição? Não constitui uma contradição. Porque até chegar a perguntar do Livro dos Espíritos, você tem que voltar até o ano de 1857, a França do ano de 1857. E você tem que mergulhar um pouco na história e começar a entender um pouco da história da filosofia, da teologia oriental. Porque qual era o Deus que nós conhecíamos até aquele momento? Nós conhecíamos, com todo respeito, o Deus que está lá na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, por muitos e muitos anos, era o único livro inquestionável e regra de fé. E quando a igreja ela se torna poderosa, quando eu falo igreja, estou falando de igreja católica, quando ela se torna ao lado do rei absolutista, quando ela se torna muito poderosa, muito grande, estende o seu império, há ninguém questionasse a Bíblia Sagrada. Porque ela servia como um código penal. Então, qual era o Deus que se conhecia até ali, até Kardec? Se conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus dos patriarcas. Esse mesmo Deus que, se você foi criado numa escola religiosa feito eu dentro do protestantismo, talvez vocês dentro do catolicismo, então a gente está falando do mesmo Deus. Esse Deus apresentado pela Bíblia. Não importa as visões, mas na essência é o mesmo. O Deus dos patriarcas. O Deus que, para livrar o seu povo do Egito, lançou 10 pragas sobre o Egito para alimentar o povo hebreu. Depois de 400 anos de escravidão no Egito. Você vai ver aquele Deus zeloso. Eu não gosto muito de dizer que o Deus do Antigo Testamento ele é apenas um Deus vingativo. Não, ele não é. Ele também, assim como apresenta na Bíblia, é um Deus zeloso. Porque em 40 anos, segundo a Bíblia, de peregrinação do povo de Israel pelo deserto, ele cuida do povo de Israel. Pela manhã, mandando maná. Eles não precisavam plantar. Até porque não tinha como plantar, porque eles estavam peregrinando dentro do deserto. Então, todas as manhãs ele mandava maná. Era um tipo de alimento. Era como se fosse a Bíblia fala, era um pão com gosto de mel. E para que eles não fossem queimados pelo sol, porque, afinal de contas, eles estavam peregrinando pelo deserto, Deus mandava uma coluna de nuvem para aplacar a quentura do sol.
Então, quando eu olho para o Deus do Antigo Testamento que foi passado para nós, para mim, para você, eu não consigo ver apenas um Deus vingativo. Mas como também, muitas das vezes, esse Deus era apresentado também como um Deus vingativo também. Se por um lado ele era apresentado como um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, por outro lado também, ele era apresentado como um Deus vingativo. Por exemplo, uma das narrativas mais famosas que existe dentro do livro de Samuel é quando Deus chama o próprio rei Saul e diz assim: Saul, eu quero que você invada a cidade dos Amalequitas. E olha, Saul, a minha ordem para você é que você aniquile com tudo. Aniquile com tudo. Eu quero que você mate mulher, jovem, adulto, soldado, criança, inclusive o rei dos Amalequitas. E a Bíblia diz que quando Saul entrou dentro da cidade dos Amalequitas, o rei implorou pela sua vida. E Saul poupou o rei. E só por esse gesto de Saul, ele vai ser destituído do seu trono. A Bíblia diz que Deus vai mandar que Samuel vá ungir Davi, rei de Israel, porque Saul, pela sua atitude de misericórdia, foi rejeitado por Deus. Aí aqui a gente vai começar a primeira reflexão para entender a pergunta 1 e 2. Porque para uma pessoa que tem um mínimo de senso de razão e de pensamento, se pergunta: espera aí, a Bíblia está me dizendo que Deus rejeitou Saul porque ele usou de misericórdia para com o rei Amalequita que implorou por sua própria vida. Mas, por outro lado, também eu aprendi que esse Deus é infinitamente generoso, é infinitamente amor. E quanto de amor Deus é? Aqui é outra pergunta filosófica, eu não vou entrar nela agora. Não sei. Só sei que Ele é amor. Só sei que também Ele é justiça. Mas espera aí, se Ele é justiça, se Ele é amor, então como é que Ele vai rejeitar alguém que usou de misericórdia para com outrem? É como se funcionasse mais ou menos assim. Deus condena Adelinho, simplesmente porque Adelinho é espírita, se arrependendo daquilo, mas porque não professa uma fé, está na escola diferente. Então, Deus é esse que respeita acima de tudo o livre-arbítrio. E esse tipo de pensamento, veja que história longa eu estou contando para vocês. Eu não cheguei nem em Jesus ainda. As pessoas que examinam a Bíblia de forma crua, essas passagens bíblicas, olhando simplesmente para essas passagens do Antigo Testamento que mostra esse Deus assim, vamos dizer, um Deus humano, um Deus fabricado, um Deus que sofre muito a influência da filosofia greco-romana. Então, isso vai gerando, ao longo dos séculos na pessoa, uma coisa chamada de ateísmo. Porque como é que eu posso acreditar num Deus que ele é puramente humano? Como é que eu posso acreditar num Deus que se ira, que se vinga, que se relaciona com os mortais? Estão entendendo? Como é que eu posso acreditar nesse Deus? E isso vai gerando nas pessoas um sentimento de dificuldade de acreditar em Deus. Mas os anos vão passando. Vem Jesus. Depois de Jesus, vem um advento do crescimento da igreja. Depois de Jesus, vem toda aquela questão do sofrimento dos mártires, crescimento da igreja. Mas mesmo assim, o cristianismo, que começou com uma filosofia de amor ao próximo, de comunidade, onde nada era de ninguém e sim de todos, não existia propriedade privada, como está lá escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, complementado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Na primeira igreja, só para vocês terem uma ideia,
não existia nada privado. Tudo era de todo mundo. Aproveitando que um dos primeiros a investir do seu bolso, a investir na fé, para que essa obra crescesse e chegasse até nós, muito antes de Paulo, e que depois vai se tornar amigo de Paulo, é um homem chamado Barnabé. Barnabé vai ter essa importância dentro do cristianismo, exatamente, primeiro, porque era um homem de posses, vendeu muita coisa do que tinha, não sei se vendeu tudo, mas vendeu quase tudo, para investir para que a obra crescesse, a primeira igreja de Jerusalém, e depois foi o primeiro a acreditar no apóstolo dos gentios que foi Paulo. Mas essa igreja que nasceu tão linda, com uma obra tão bonita, também foi morrendo ao longo dos séculos. A ponto de, no ano 300 depois de Cristo, houve o primeiro concílio de Trento, quando se defendia que Jesus era Deus, a Santíssima Trindade por ali, e eles se tornaram Deus. E no século XVI, aparece um judeu que eu gosto muito dele, século XVI não, século XVII. Eu gosto muito dele. Dizem que ele é o pai do ateísmo. Ele é o pai do materialismo. Infelizmente, ele tem esse título. Não desmerecidamente. Só para vocês entenderem o contexto dessa pergunta. O nome dele é Baruch de Spinoza. Spinoza, ele foi um homem que cresceu dentro da sinagoga de Amsterdã. Então, ele era um judeu. Então ele começou a ler essas narrativas da Torá, porque os judeus eles não têm a Bíblia, eles têm a Torá. E o que é a Torá dela? A Torá, basicamente, são os primeiros livros da revelação, segundo a tradição, revelada a Moisés. Então nós temos Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Deuteronômio. Ali é a Torá, eles vêm aqui. E Spinoza, ele sendo muito inteligente, ele era tão inteligente que aos 12 anos ele já era cortado para assumir a direção da sinagoga de Amsterdã. Mas ele começa a questionar sobre esse Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse que cria todo o firmamento, que cria o cosmos, que cria o universo infinito, que cria o Sol, que criou as estrelas, os planetas, que criou toda a diversidade que existe no planeta. Mas que Deus é esse que condena o ser humano à vida, à danação eterna, porque não acredita nele. Então ele chega à seguinte conclusão: Deus existe? Sim, Deus existe. Mas Deus não é uma pessoa. Essa é a filosofia de Spinoza. Então, se Deus não é uma pessoa, ele é o que exatamente? Para Spinoza, vocês podem ler a filosofia de Spinoza, porque ela é muito interessante. E por que não dizer, ela é muito bonita? Eu já li o livro dele, é uma filosofia muito bonita dele. Ele vai dizer o seguinte: Deus e a natureza é uma coisa só. Então você é Deus, não porque Jesus disse, vós sois deuses, mas você é Deus porque você faz parte da natureza. Fazendo uma analogia bem grosseira da filosofia de Spinoza, fazendo uma analogia bem grosseira, é como se fosse assim. Deus é como se fosse o mar. Você é uma partícula, é uma gotícula desse mar. Então você, como gotícula desse mar, você faz parte desse mar, então você é integrante da universalidade que é Deus, então você é Deus. Esse era o pensamento que na época de Kardec levou a uma outra filosofia, a uma outra corrente de pensamento chamada nihilismo. E agora as coisas vão começar a ficar interessantes. Me desculpem, eu estou sendo bem filosófico, tá? Mas é porque faz parte dessa pergunta aqui. Na época de Kardec, baseado nas ideias de Spinoza, a igreja já não tinha mais tanto poder assim. A França é conhecida pelo seu ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. É onde nasce toda essa questão da liberação do pensamento. Então é por isso que o Espiritismo nasce lá. Porque se o Espiritismo tivesse nascido em Barcelona, na Espanha, por exemplo,
ele teria sido sufocado pelas formas filosóficas que existem. Se ele tivesse nascido como filosofia nos Estados Unidos, também ele não ia muito à frente, porque os Estados Unidos do século XVII já era totalmente dominado pela filosofia protestante. Embora os fenômenos das mesas girantes comecem nos Estados Unidos, mas o espiritismo moderno, como codificação, vai nascer na França, não é por acaso. Mas mesmo assim, na época de Kardec, era comum uma expressão chamada nihilista. E por que não dizer? Era até bonito. Você dizer assim, olha, eu sou nihilista. Isso dava um status de inteligência. Isso dava um status de que você era um pensador, de que você não era manipulado pela igreja, que você não era manipulado por uma fé cega, um Deus que eu nunca vi, então ele não existe. Mas como é que ele não existe? Como então explicar toda a perfeição do universo se nada pode criar do nada? E aí começa na França do século XIX. O movimento das mesas girantes, e aí você já sabe do resto. E que atrai Kardec. E é por isso que na pergunta 1 do Livro dos Espíritos, ele quer saber dos próprios Espíritos. Ele quer saber, vem cá, olha, Deus é uma pessoa, ele não é uma pessoa. O que é Deus? O que é Deus? Os nihilistas acreditam no nada, é a existência do nada. Eu falei de nihilismo, não disse que era nihilismo. Nihilismo é a existência do nada, é você acreditar no nada. E acreditem, era até uma coisa, fazia parte da elite intelectual, vocês acham. Então Kardec quer saber, afinal de contas, o que é? Não é o que é Deus. É que é Deus. Ele é a natureza. Ele existe. Ele é uma pessoa. Quem é que está certo nesse jogo de ideias? São os cristãos, com Deus, com Jesus? São os hindus, com Krishna? São os islâmicos, com Alá? Quem é que está certo nesse caldo todo de religião? E os Espíritos vão dar a resposta mais interessante de todos. Vai dizer assim, Deus é a inteligência suprema. Causa primeira de todas as coisas. Então, olha que interessante. Vocês lembram no início que eu disse a vocês que eu achava que eu conhecia Deus? Lembram disso? Que na minha fé eu acreditava, Deus eu conheço. Deus eu sou assim com ele. E realmente eu sou. Eu sou assim com o outro. Mas espera aí, calma aí. Mas eu não conheço Deus. E não saiam daqui hoje admirados com isso que eu estou dizendo a vocês. Eu não tenho condições de conhecer Deus. Eu não tenho condições de definir Deus. Eu só tenho condições de sentir a bondade dele na minha vida. Porque, vamos pensar comigo, filosoficamente. Hoje vai ser uma coisa bem filosófica. Depois eu vou ler mais um pouquinho. Deus é ilimitado, ele é infinito. Pergunta 2. O que se deve entender por infinito? Deus é infinito. E eu, Deninho, eu sou finito. Eu já tive um começo. Como ser espiritual não tem um fim. Mas fui criado como qualquer um aqui, ou como os espíritos que já estão numa condição crísticas. Quando eu falo de espíritos que estão numa condição crísticas, eu estou falando de espíritos que já alcançaram o corpo de Jesus. Jesus não é o único, não? Não. Ele não é o único, não. Ele é aquele do qual nós conhecemos. Mas na imensidão do universo,
Existem outros espíritos que têm a mesma envergadura que Jesus. E por que você afirma isso com tanta categoria? É simples. Porque no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 6, Jesus diz assim, diz ao próprio Jesus, não é Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando Kardec perguntou, o que é a casa do pai? Os espíritos respondem, é o universo. Mas o universo, ele é infinito. A astronomia moderna já se fala até em universo paralelo, mas não vou entrar nessa questão. Pelo menos hoje não. Já se fala até em universo paralelo. Já imaginou? Só dando aqui uma pincelada do universo paralelo. Pode existir um universo que a Ana Cláudia seja uma professora de filosofia brilhante. Pode existir um universo onde a Ana Cláudia possa ser uma jogadora de futebol muito famosa, que ganha muito dinheiro. Pode existir um universo onde a Ana Cláudia seja apenas uma agricultora sem muitos conhecimentos. Isso é física moderna, mundos paralelos. Mas não entrar nisso. Mas na imensidão do universo tal qual nós vivemos e conhecemos, a casa do Pai há muitas moradas. Então, há muitos Cristos espalhados por aí. Então, peraí, vamos fazer um exercício mental aqui agora com vocês. Se eu não tenho condição de saber o que é Deus, só sei que através dele todas as coisas se formaram e que ele criou todas as coisas. Então, peraí, como é que eu faço para ter uma ideia do que seja Deus? Olhando para Jesus. Não é lindo esse pensamento? Então, quando eu olho para toda a doçura de Jesus, quando eu começo a ler as páginas do Evangelho, começo a me emocionar com as páginas do Evangelho, eu começo a ter uma ideia da benevolência de Jesus, ou de Deus. Já imaginou como Deus cuida de você? Dentro da sua infinita expressão, quando infinita expressão é infinito em atributos e qualidades, porque quando eu digo assim, Deus é amor, certo? Mas quanto de amor ele não é? Não tem, não sei, é incomensurável, não tem uma régua que possa ver. Deus é justiça, certo? Mas quanto de justiça ele é? Não sei. É por isso que, deixa eu abrir um parênteses aqui. É por isso que a doutrina espírita, que as pessoas que eu conheço, pelo menos, criticam pelo fato da reencarnação, digo, olha, mas é a reencarnação a melhor explicação que existe para a manifestação da justiça divina. Não tem. E digo mais a vocês. Reencarnação, para mim, não é uma doutrina. Não é. Reencarnação, para mim, não é uma ideia do filósofo. Não é. Reencarnação, para Demil, é um fato. E tal qual é a manifestação da justiça divina. Porque aí eu me volto há 20 anos atrás, quando eu era professor da Escola Bíblica Dominical, e quando, com um momento igual a esse daqui, eu gostava de fazer uma reflexão com os alunos, com os jovens naquela época. Eu vi aqui um monte de jovens, eu me lembrei da minha classe. Hoje são pastores, presbíteros, todos meus amigos. E eu fazia a reflexão assim, dizia assim, Deus é justo? Aí o pessoal dizia assim, justíssimo. Eu dizia assim, mas por que o filho de fulano de tal nasceu cego e o filho de fulano nasceu todo perfeito? Aí eles olhavam para mim, olhavam. Aí dizia assim, Denil, você não acha que tem questões que Deus não permite que a gente entre? Assim, eu acredito. Mas eu acredito que você questionar a justiça divina faz parte da nossa capacidade de entender o que seja justiça. Porque se eu digo que Deus ele é justo, ele não é parcialmente justo. Ele não é mais ou menos justo, ele é justo. Então, se alguém nasce com tantos problemas,
Jesus também passa por problemas, mas quando a gente olha assim, e assim, mas quando eu comparo a vida de fulano com a minha é tão pesada, né? Por que fulano desencarnou ambos os filhos enquanto outras mães choram sepultando seus filhos de forma natural? Por que esse Deus é mais justo? Eu começava a perguntar sobre isso. Fazia essas reflexões com eles. Só que na época, reencarnação para mim ainda era uma ideia distante, porque nem se cogitava falar em reencarnação. Eu acreditava em ressurreição. Mas não há nenhuma filosofia, ou não há nenhum fato que melhor explique a justiça divina do que reencarnação. Se tiver outra, vocês me apresentam. Eu deixo aqui meu WhatsApp aqui, e depois vocês me apresentem uma que seja melhor. Porque até hoje eu não encontrei. Ah, mas Jesus não ensinou isso. Então eu convido vocês a examinarem o capítulo, só essa passagem bíblica. O capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus diz ali com Deus: ninguém pode nascer de novo. Ninguém pode nascer de novo. Aliás, ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Pode-se dizer que Deus é infinito? E aí, o que é que vocês acham? Pode-se dizer que Deus é infinito? Aí os Espíritos dizem, olha, essa definição ela é muito fraca. Não existem palavras no vocábulo de vocês para que vocês possam entender a natureza da infinitude de Jesus. Ou, Jesus não, de Deus. Então, se eu não posso entender a infinitude de Jesus, eu posso ter uma ideia dele acerca de Jesus. Mas sabe qual é um exemplo que está bem perto de nós, que a gente tem uma ideia melhor ainda do que seja a vontade de Deus em nossas vidas? E eu estava dizendo isso lá na minha casa. Digo, olha, Jesus também está um pouco distante, porque já faz pelo menos 2000 e tantos anos que Jesus passou pela Terra. Mas tem um exemplo que está fresquinho, e que quando a gente olha para ele, a gente diz assim, não, deve existir uma causa maior para que esse homem fizesse as ações que ele fez, para que ele vivesse a fé que ele viveu, e para que ele seguisse e acreditasse naquilo que ele acreditava. Isso é um personagem dos meus filhos, viu? E esse homem se chama Francisco Cândido Xavier. Que algumas pessoas já falam até assim, e eu até gosto dessa expressão, para ser sincero. Dizem assim, Francisco Amor Xavier. É um exemplo que está bem perto da gente. É um exemplo que está logo ali. A gente não precisa ir muito distante, não. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de refletir acerca das coisas, sabe? Eu gosto muito. As coisas para fazer sentido para mim, eu tenho que refletir muito. Eu não sou uma pessoa que acredita numa coisa assim, pá, você me conta uma história, eu já vou lá e acredito. Não. Eu não sei se é porque isso já faz parte da minha... porque eu sempre estudei matemática, e matemática tem que ser assim. Por exemplo, teorema de Pitágoras. Prove que aquilo é verdade, pronto, você provou, está provado, pronto, é um teorema. Então, eu não sei se pelo fato de ter crescido assim, então, as coisas para mim só faz sentido se tiver um sentido. Aí, um certo dia, eu comecei a ler as obras de Chico. Não contente, não conformado, li o Paulo Estevam, reli o Paulo Estevam, reli de novo, tive que ler mais uma vez. Moral da história, virou um livro que todo mundo tem que ler. O Paulo Estevam. E eu disse assim, esse livro é uma extensão mais completa do livro de Atos dos Apóstolos. Eu disse, quem foi que escreveu esse livro? Aí estava lá na capa. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito
Emmanuel. Mas tinha uma palavrinha lá que eu não conhecia o significado dela. Psicografia, Francisco Xavier, pelo Espírito. E eu entendia chomas daquilo. Eu entendia chomas. Eu ia nada. Como assim psicografia? Como assim dois autores? Foram duas pessoas que se... Mas como assim? Ele dá tanto detalhe. Eu disse, espera aí, eu vou pesquisar. E quando eu descobri que aquele homem, a primeira coisa que eu descobri que me chamou a atenção, ele hoje, até hoje é o autor mais vendido. Mas na época que ele publicou o livro, ele era tão vendido quanto Jorge Amado. Então, eu digo, olha o porte literário desse homem. Mas outra coisa que me chamou a atenção é que ele doava tudo. Como assim? Como assim esse homem, ele escreve um livro desse porte? Ele escreve um livro desse porte, que vende tanto, e pega tudo que tem e doa aos pobres. Em nome de uma fé. Em nome de uma filosofia cristã, que eu mal conhecia, chamada Espiritismo. Como assim? Eu fui pesquisar sobre a vida desse homem. Chico Xavier, que é o 70 anos dedicado à mediunidade. 70 anos dedicado de amor ao próximo, de forma incansável. Eu, quando eu olho para Chico Xavier, sabe, não esqueci teu nome. Suana. Quando eu olho para Chico Xavier, eu tenho vergonha do meu cristianismo. Deixa eu fazer esse atendimento fraterno aqui com vocês. Quando eu olho para espíritos, espírito Chico, e depois eu vou voltar para esse tema, Deus. Eu fico com vergonha de dizer que sou cristão. Porque você sabe que a pessoa está 24 horas à disposição da espiritualidade para escrever os livros e para amar o próximo. Todo mundo que entrava na fila para falar com o Chico, para falar, ele falava com todo mundo. Tem um relato sobre o Chico que as lágrimas vieram. Eu não era espírito. Disseram que fazia aquela fila, lá no período todo, depois ia operar. Fazia aquela fila para falar com ele. Ele saía pegando na mão de cada um e beijando. O último que chegava, às vezes, a pele dos lábios dele saía de tanto fazer esse gesto repetidas vezes da fila também. Eu disse, esse homem, ele foi movido por um ideal maior. Primeiro ideal, o ideal de amar o próximo. Mas quem foi que ordenou isso? Foi Jesus. Foi Jesus. Quando Jesus diz, amarás todo o teu Deus com todas as tuas forças, todos os teus pensamentos, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí sabe qual foi a conclusão que eu cheguei, Dona Maria José? Eu cheguei à seguinte conclusão. E isso, essa conversa que eu estou tendo com vocês aqui, eu tinha minhas filhas. Diz, olha, não conheci Jesus. Deus nem adianta. Eu só vou poder dizer que conheço Deus talvez daqui a 1 bilhão de anos, depois de múltiplas reencarnações, que eu vou ter uma condição de entender quem é Deus, porque Ele é infinito. Mas através de Chico, dá para se ter uma ideia de quem foi Jesus. Se Chico emanava tanta doçura, veja, quando a gente fala de Chico, até o ambiente fica mais leve, mais solto. Você olha assim e começa a refletir. Realmente. Imagine. Chico não era feito dentinho, não. Ele era assim. Você pode dar uma palestra domingo lá no Nerel. Posso. Aí depois eu fico pensando assim, mas rapaz, será que eu posso mesmo? Será que eu devo? Mas rapaz, será que vai ter gravo? Não tem editorial. Mas rapaz, por que eu não disse que eu não podia ir? É assim. A gente é assim ou não? É assim ou não? É de gente chegar para Denil e falar assim, Denil, diga minha presidente, olha, sábado, a campanha do quilo, bora.
É por vergonha dizer que não posso ir, né? Bora, bora, quem vai para aqui. Depois eu chego lá em casa e digo, rapaz, sábado, Zé Pereira. Eu querendo estar no bloco. Eu querendo estar lá na praia. Tudo bem, eu não gosto de bloco. Eu querendo estar na praia. Mas na praia. Não é, Jane? Não é assim que acontece? Quando eu falo assim, olha, Jane, eu disse que ia, mas não dá para ir não. Aí você olha para o Vivaldo Franco. Irmã Dulce, para não ficar tanto dentro do espiritismo, né? Irmã Dulce. Não tinha falta de tempo na prática do bem. Não tinha. Não tinha falta de tempo. Era o tempo todo dedicado à prática do bem. Aí me digam, se essas pessoas não têm um ideal maior, acreditando no ideal maior, será que elas fariam o que elas fizeram? Sem existir algo além do que sonha a nossa própria filosofia? Porque eu já li o Livro dos Espíritos, já li até a pergunta 16, já li a pergunta 1019, já... Mas olha, se eu não puder transformar isso em prática, e isso é muito sério que eu vou dizer agora, eu vou ser apenas um ateu crente. Me permitam o que eu vou dizer agora. Se eu não consigo pegar tudo isso que eu estudei no Livro dos Espíritos, na codificação, na Bíblia, nos livros psicografados por Chico, nas obras de André Luiz, pegar esses exemplos e não trazer isso para o pragmatismo, olha que palavra bonita. Pragmatismo. O que é pragmatismo? É quando eu consigo alinhar o meu discurso à minha prática. Filho, se eu não consigo fazer isso, aí eu recaio no capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu tivesse amor, ainda que eu deixasse meu corpo ser carregado pelas ruas e não tivesse amor, eu nada sei. Eu nada sei. Olhem, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu seja o maior médium de todos os tempos de psicografar, dar mensagem em outros idiomas, vidente todo. Mas se eu não tiver a essência da prática, aí eu sou o mais ateu dos crentes. Quando eu falo crente, não estou falando dos evangélicos, não. Estou falando do crente que deve crer. Lembro-me quando estourou a pandemia. Estourou a pandemia. Fecha a igreja aqui, fecha centro ali, fecha tudo. E foi uma época que mexeu muito com nossos sentimentos, principalmente comigo. Porque assim, a gente olhava a rede social, não dava nem prazer de abrir rede social, porque todo dia era um vizinho nosso que tinha desencarnado para levar para lá também. E uma vez, o pessoal me chamou e fez assim, o centro fez assim, olha. Aí foi naquele período que começou a ter uma relativa abertura. E poderia abrir os templos, mas com todo aquele cuidado, máscara, vocês lembram disso, né? E acreditem, os centros espíritas, não era só do Conjadê, não. Os centros espíritas estavam com dificuldade de abrir os centros, porque os trabalhadores estavam com medo de se reunir para pegar Covid e desencarnar. Então pensei, como é que a gente, que somos nós, estudamos a vida além da vida, a gente espírita que ajuda encarnado e desencarnado, né? A gente milita nos dois campos, a gente tem a experiência diária na convivência com os amigos espirituais. Como é que agora eu estou com medo de morrer?
E eu comecei a refletir, agora isso trazendo para mim, porque eu não gosto de falar muito para os outros, não. Eu gosto mais de falar para Eu gosto de falar para mim. Aí quando você assim, a gente pode contar com você, para botar você na tribuna, para você ajudar, para reabrir o centro, os seus. Não era nem para ter perguntado, era para ter colocado. Aí fizeram a pergunta assim, mas você não está com medo, não? Estou. Eu estou com medo. Mas me diga, eu disse à pessoa na época, era a presidente do centro, disse, mas me diga, o que é que eu vou dizer a Jesus quando eu chegar do outro lado da espiritualidade? Se eu desencarnar de Covid? Porque imagine, no tempo da Covid, eu não estava 20%, porque estava fechado. Mas estava viajando para Maceió, Petrolina, Recife, Olinda, viajando para tudo que é canto, na beira do Rio São Francisco. Aí chega eu lá do lado da espiritualidade, lá o meu benfeitor espiritual, mas não está em bonitão, está não bonito. Tudo com medo de desencarnar, porque estava com medo de ir para a casa espírita, mas desencarnou no Rio São Francisco, porque pegou a doença lá. É um exemplo de fé que tu tenha, não? Tu acredita muito em Deus, não acredita não? Tu tem muita fé em Deus, tem não? Aquele Deus que tu tanto fala, que tu nem conhece, não conhece mesmo não. Então você acaba se tornando um nihilista da sua própria crença. Ah, eu acredito em Deus. Mas na prática, quando chega na hora de praticar, não acredita. É por isso que nesse quesito, verdade seja dita, os nossos irmãos evangélicos, quando disseram assim, hoje vai ter culto. Hoje vai ter culto. Eu me lembro disso, eu não. Essa igreja vai abrir hoje. Aí me convidaram para ir. Minhas irmãs, vocês sabem, eu sou de família evangélica. As minhas irmãs disseram, ei, vamos para a gente ter o nosso culto? Bora? Menino, eu chorei. Porque assim, era para ser um culto só para, no máximo, 30 pessoas, que era 30%. Mas o tempo tinha capacidade para 100, então só poderia ser umas 30 pessoas. A igreja não cabia de gente. Não cabia de gente. Eles não tiveram nem como controlar quem ia mandar eles embora. Não tinha nem lugar, nem a minha filha faz parte do louvor, ela ficava em pezinha, porque tinha que se levantar para dar lugar aos mais velhos. E eu comecei a chorar. Mas não foi proibido. Isso foi depois da abertura. Ah, tá. Foi depois. Foi depois da abertura. Foi depois daquele processo de flexibilidade. Mas também tem um detalhe, né? Pensamento tão fechado que não se vacinaram. Aí será que não contaminaram as pessoas? Porque é uma epidemia. É verdade. É como eu A disse. gente pode ter uma fé séria, né? É como eu disse. No meu caso, é como eu disse. Quando eu falo por mim mesmo. Porque outro exemplo muito claro sobre isso foi acerca do meu trabalho. Chegou um termo assim para assinar. Você quer trabalhar em casa? Ou não é trabalhar em casa não, é ser afastado. Quer ser afastado, vai ficar em casa sem receber. Depois das horas. Isso é para mim, gente. Quando eu falo para mim. Eu pensei assim, quando eu peguei aquele termo, ele diz assim, a mesma coisa que eu fiz com o espiritismo, hoje eu leio o termo assim. Eu me fiz uma pergunta básica. Eu vou seguir isso aqui ao pé da letra, a questão de ficar em casa. Porque, gente, eu não ficava em casa. Eu tinha que sair para trabalhar. Digo, se eu ficar em casa, eu vou adoecer. Eu não vou ficar em casa. Como eu disse a vocês, era o tempo que eu mais viajava. Que minhas filhas diziam assim, pai, vamos para Maceió? Bom. Pai, vamos para Petrolina. Elas adoram Petrolina. Vamos para Petrolina? Bora.
pai, vamos para o Recife hoje fazer compra? Eu dizia, peraí, então quer dizer que o vírus não está no meu trabalho? Essa foi a reflexão que eu fiz para mim na época. Entendeu? A reflexão que eu fiz para mim. Aí foi quando eu disse uma frase assim para ela. Eu disse, olha, Deus não precisa de um vírus para me matar. Eu vou desencarnar exatamente no dia que ele marcou para eu desencarnar. E usava máscara, usava álcool. Não ia na casa das pessoas que não queriam visita. Não ia, respeitava. Não ia, respeitava. Mas eu optei por trabalhar em todas as coisas. Foi quando me colocaram no grupo do Evangelho de Lua, porque o centro estava fechado, e eu estava ficando muito assim. Aquele grupo ajudou muito, porque assim. E isso eu tive a bondade de Deus, porque eu estava entrando em depressão. Agora, por que eu estava entrando em depressão? Porque, gente, eu não consigo ficar parado. Eu tenho que ficar parado, assim, eu tenho que estar lendo alguma coisa, eu tenho que estar lendo o Espiritismo, eu tenho que estar. Veja, eu já disse isso uma vez lá no Mensageiro Juvenil, assim. Eu digo assim, olha, eu li o livro tal, do Espiritismo, não é para minha mão estar, não. Não é uma questão de vaidade, é uma questão de necessidade. Eu preciso de Deus a todo instante. Eu preciso de Jesus a todo instante. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês, geralmente eu falo mais espontâneo, sabe? Eu falo. Mas quando está transmitindo pela internet, eu estou tendo agora, estou um pouco mais com vergonha. Aí vai ser. Eu estou um pouquinho mais com vergonha agora. Geralmente eu falo de forma. Mas deixa eu dizer para vocês. Estar aqui na tribuna, para mim é uma terapia. É uma terapia. Ir para o pé do quilo é uma terapia. Participar da mediúnica, terapia. Não é? Certo? Trabalhar para Jesus, terapia. Trabalhar. Olha, veja, com todo respeito a você, a gente só enfrentou uma pandemia. Os primeiros cristãos enfrentavam as feras romanas. Enfrentavam o gládio, enfrentavam os leões, enfrentavam os leopardos, enfrentavam os gladiadores. Em que livro isso está? Esse aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Lê depois esse livro, ó. Se não tem o hábito da leitura, você vai ler 10 minutos por dia, e assim vai aumentando. Aí você vai ver. A gente já enfrentou uma pandemia. E todos os nossos irmãos que desencarnaram pela pandemia, Deus sabe o propósito. Cada um tem um propósito aqui, o propósito da espiritualidade. Né? E quantos irmãos depois vieram da comunicação com a gente? Não chegou o meu tempo. Chegou o meu tempo do estágio final, porque olha, quando chegar o dia final, do estágio final, a gente vai, e eu quero ir, sabe, Dona Maria José? Eu quero ir com o máximo de consciência tranquilo. Eu quero chegar para Jesus e dizer assim, eu não fui o ideal. Eu não fui o ideal de cristão. Eu não fui o ideal de espírita. Não sou. Eu não fui o ideal de ser humano. Mas eu fiz o melhor. Não é bom, né, a gente dizer isso? Você sabia que eu já disse isso para Deus uma vez quando eu estava morrendo? Estava morrendo. Leva para o hospital, não, vou morrer aqui no quarto. E eu me leva para o hospital para quê, né, agora? Todo mundo estava morrendo lá. Eu gostava, só que no meu caso não era Covid, não. Estava passando mal mesmo. E foi mais na época mais aguda da pandemia, eu tomei 2 vacinas de uma vez e a reação foi muito forte. E assim, eu tive um choque muito. Aí minhas queridas, ela levar o seu posto, senão eu vou meter aqui mesmo. Aí eu comecei dizendo isso para Jesus, olha Jesus, não fui o ideal de ser humano, não fui o ideal de espírita. Oi? Hoje, nessa hora, minha filha, você só pensa que não. Olha, na hora que chega para você desencarnar.
Olha, uma vez eu até disse, todo mundo é ateu, até chegar o dia de desencarnar. Olha o que eu disse. Todo mundo é ateu. Eu só acredito em Deus, não. Esse negócio, até o dia de desencarnar. Aí chegou o dia de desencarnar. Eu comecei a olhar. Não fui ideal de espírito, não fui ideal de cristão, não fui ideal de pai, não fui ideal de companheiro. Aí respirei e fiz assim. Mas eu fiz o que estava no meu alcance. Aí, para terminar, um amigo espiritual que estava do lado da minha cama, que eu sabia quem era, chegou e fez assim: levante-se e tome um banho frio. Aí eu disse: como é que eu vou me levantar, homem de Deus? Se eu não estou conseguindo nem ficar deitado, levante-se. Aí eu pedi ajuda para me levantar. Pedi ajuda. Lá me levantar. Nesse mesmo dia que eu estava morrendo, eu levantei para Deus. Menino, meia-noite, botei o banheiro, liguei o chuveiro, disse: agora deixa frio, não deixa muito quente não, porque ele mandou era frio. Aí eu disse: agora tem uma coisa, me jogue e deixa eu lá embaixo, porque eu vou dar a carreira depois. Porque, imagina, você está com não sei quantos graus de febre, está delirando. E quando eu terminei de tomar banho, não deu 5 minutos, eu adormeci. E no outro dia eu amanheci, eu estava vivo. Estava encarnado ainda. Eu pensei que quando eu abrisse o olho, ele ia estar em nosso lar. Eu pensei que quando eu abrisse o olho, eu já ia estar naquele hospital, com a mão na sopinha, né? Alguém chegando para mim dizendo: olha, cirurgia da terra terminada. Eu estava encarnado. Gente, são 10 horas em mim, eu preciso ter muito tempo. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar cada um de vocês. Que Jesus, na sua infinita bondade, que Jesus, na sua infinita misericórdia, que Maria Santíssima possa, cada vez mais, nos trazer com essa vontade de trabalhar, nessa vontade de servir, nessa vontade de se doar mesmo. E até a próxima. Deus abençoe a Deus. Para encerrar os trabalhos da manhã de hoje, eu chamo aqui a nossa irmã Miriam para fazer a prece final. Confiadores de que fecha os olhos, que sempre conheço. Senhor Deus, nosso Pai, que todos possamos aqui, cada um de nós, aí quando presente, que cada um, as nossas corações, cada um, que chega atrás, um pouquinho do teu amor e da tua luz, que na casa de Deus, que é conhecimento, que cada um pode atrás, que está aqui Jesus, e o coração do Pai, que pode amar. Assim seja. Mas